Les officiers de police ont un travail dangereux. Os policiais têm um trabalho perigoso. Quand la police arrête une voiture, ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Quando a polícia manda um carro encostar, eles não têm ideia do que pode acontecer. Les officiers de police en Amérique sont souvent appelés cops. Policiais na América são frequentemente chamados de cops. Le travail de la police est de sécuriser la zone pour vous. O trabalho da polícia é tornar a área segura para você. Si votre voisin écoute la musique trop fort, vous devriez appeler la police. Se o seu vizinho estiver tocando uma música muito alto, você deve chamar a polícia. En Amérique, un officier de police doit lire leurs droits aux suspects avant de les interroger. Na América, um policial deve ler para os suspeitos seus direitos antes de questioná-los. Si vous recevez une contravention d'un policier, alors vous devez régler l'affaire au tribunal. Se você recebeu uma multa de um oficial de polícia, então você deve resolver a questão no tribunal. Les officiers de police aux États-Unis ne sont pas des juges. Policiais nos Estados Unidos não são juízes. Vous pouvez contester une contravention au tribunal. Você pode contestar uma multa de trânsito no tribunal. Un officier de police doit suivre un entraînement continu. Um policial deve passar por uma formação contínua. Les officiers de police s'entraînent constamment avec leurs armes à feu. Policiais precisam praticar constantemente com suas armas de fogo. Si vous voulez rejoindre les forces de l'ordre, vous devrez être en très grande forme physique. Se você quer se juntar à força policial, terá de estar em uma ótima forma física. Certains services de police exigent que les candidats soient diplômés. Alguns departamentos de polícia exigem que os requerentes tenham um diploma universitário. Aux États-Unis, même les chiens de la police ont des badges uniques. Nos Estados Unidos, até mesmo os cães policiais têm distintivos únicos. Les badges sont différents pour chaque service de la police et ils affichent tous les numéros uniques des agents. Distintivos são diferentes para cada departamento de polícia e todos eles apresentam um número único de identificação do oficial. Si vous voyez une voiture de police américaine dans la rue avec ses lumières allumées, vous devriez vous arrêter sur le bas-côté. Se você vê um carro da polícia na rua com suas luzes piscando, você deve parar do lado direito da estrada. Les officiers de police doivent passer par une vérification de leurs antécédents avant d'être acceptés. Policiais devem passar por uma verificação de antecedentes antes de serem aceitos. Quand un officier de police vous demande vos papiers d'identité, vous devriez les lui donner. Quando um policial pede para ver a sua identificação, você deve fornecê-la. En Amérique, les fausses armes en plastique ont un bout orange pour que les officiers de police puissent savoir qu'elles sont des jouets. Armas de brinquedo na América têm pontas laranja para que os policiais possam saber que elas não são reais. Si un officier de police vous pose une question, vous ne devriez pas lui donner une fausse réponse. Se um policial te faz uma pergunta, você não deve dar uma resposta falsa.
La psychologie joue un rôle très important dans le travail d'un officier de police. Psicologia desempenha papel muito importante no trabalho de policial. Si vous contestez une amende pour excès de vitesse au tribunal, l'officier qui vous l'a donnée doit être là et témoigner. Se você contestar uma multa de trânsito em tribunal, então o oficial que deu a multa a você deve comparecer e depor. La police a souvent des agents communautaires qui enseignent des cours au public. A polícia muitas vezes tem agentes comunitários que dão aulas para o público. Si vous êtes impliqué dans un accident de voiture, vous devriez appeler la police même si votre véhicule n'a aucun dommage. Se você estiver envolvido em acidente de carro, você deve chamar a polícia mesmo se não ocorrer qualquer dano com o seu veículo. La police doit aussi suivre la loi. A polícia também deve seguir a lei. En Amérique, vous pouvez choisir de ne pas parler à un officier de police avant que vous ayez parlé à un avocat. Na América, você pode optar por não falar com policial até ter falado com advogado. Un officier de police doit vous informer de votre droit d'avoir un avocat avant de répondre à des questions. Policial deve informá-lo de seu direito a advogado antes de responder perguntas. La plupart des agents de patrouille portent des gilets pare-balles sous leur uniforme. A maioria dos oficiais utilizam colete à prova de bala sob seus uniformes. Un officier de police doit aussi apprendre à conduire un véhicule à vitesse élevée. Policial também deve aprender a controlar veículo em alta velocidade. Beaucoup de départements de police utilisent des tasers non mortels pour contrôler les personnes physiquement agressives. Muitos departamentos de polícia usam armas de choque não letais para controlar as pessoas combativas.